Uma das coisas que você mais vai ver o povo falando na internet sobre Black Clover é a característica dele ser uma história clichê. E ele é mesmo, tá, gente? É o famoso feijão com arroz que todo mundo tá acostumado a comer e ninguém fica sem, ou assistir, né, no dia a dia. Só que ser uma obra clichê não é de jeito nenhum sinônimo de ser uma obra ruim. Bem pelo contrário, tá? Os números de Black Clover estão aí para poder provar que a obra faz muito sucesso e nada faz tanto sucesso assim se for ruim como dizem, tá? Só que ao longo do tempo, ali ao longo dos anos, o Black Clover e o Tabata, né, que é o autor, foram alvos de diversas injustiças e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Lembrando que aqui na descrição tem o link para vocês conferirem os Funko Pops e as action figures de animes lá da Atacado Collections. Tem coisas de Black Clover também, de Jujutsu, de Bleach, né, que tá em alta, Bleach tá maravilhoso, então bora lá, na hora que o vídeo acabar vai ver. Black Clover é uma história de um mangá escrito e desenhado por Yuki Tabata, nascido na província de Fukuoka, lá no Japão, que foi aluno e assistente de um mangaka chamado Toshiaki Iwashiro. Ensinou o que o Tabata sabe, tá? Esse cara aí, ele é autor de obras como Siren, que eu não sei se é assim que fala, mas deve ser, e Miero Hito. Nada muito famoso, mas ele também foi sensei de um outro mangaka que também é conhecido, assim como o Tabata, tá? Chamado Naoya Matsumoto, e ele é responsável por Kaiju. O sonho do Tabata sempre foi escrever um mangá complexo, que misturasse elementos da vida real, principalmente da ciência, porque é um tema que ele gosta muito, com fantasia. Por isso, em 2011, ele escreveu um one-shot que ele tinha criado, que se chamava Hunger Joker, em uma competição anual chamada Golden Future Cup. Desculpe meu inglês ruim, tá? E lá ele conseguiu conquistar o primeiro lugar na premiação, mostrando que ele já era bom no que ele fazia. Depois disso, o Tabata transformou o one-shot em série e aí ele conseguiu o contrato para publicação e serialização do mangá lá na Shonen Jump. Só que o mangá, infelizmente, não conseguiu atingir as expectativas da revista e acabou sendo cancelado. Então ele teve só 3 volumes publicados, infelizmente. A iniciativa de transformar o conhecimento científico em poderes de um shonen não fez tanto sucesso, apesar de ter sim conquistado uma boa base de fãs. E isso acabou levando a revista a tirar o Tabata fora de lá. Esse era um shonen nada clichê, diferente dos tradicionais, mas o autor não teve nem tempo de poder mostrar todo o potencial que aquela obra tinha. Alguns anos depois, né, o Tabata reformulou toda a visão dele sobre obras shonens e aí ele tentou novamente voltar para Shonen Jump. Agora, com uma história chamada Black Clover, que acompanhava a vida de um garoto, né, completamente sem magia, nascido num mundo onde a magia é tudo, e ela seguiria a ascensão desse personagem, que de fraco se tornaria forte, com o sonho de conquistar o posto máximo lá do reino, né, contando ainda com a tradicional rivalidade entre amigos, onde ambos querem o mesmo posto, sendo que um é fraco e outro é forte, o professor meio desleixado, a garota do amor platônico, que ao invés de assumir, prefere socar a cabeça do protagonista, ou seja, o verdadeiro clichêzão de toda a obra shonen que a gente vê por aí o tempo todo. Ao que tudo indica, o Tabata teria escrito a obra da forma mais clichê possível, como uma resposta aí ao cancelamento de Hungry Joker, e assim tentar conseguir ali a publicação da história sem risco dela ser cancelada logo no início mais uma vez. E a prova de que a visão do Tabata estava certa é que a revista aceitou a publicação do mangá e depois de um tempo ele ganhou um anime. E esse feito de conseguir uma animação para sua história tão assim cedo, né, é considerado o principal critério como prova de sucesso de um mangá. E apesar de não ter tido ali um início super explosivo como outras obras tiveram, Black Clover conseguiu conquistar uma gigante base de fãs, sendo que até o momento da gravação desse vídeo ele estava em 5º lugar, né, como o mangá mais vendido no mundo em 2023, o que é um feito. E tanto, eu já falei sobre isso nos vídeos que passaram aqui. E o que é que tem de injustiça nisso tudo que eu falei? Isso, Tabata conseguiu publicar Black Clover, né, que ganhou anime, ganhou jogos, recentemente ganhou até filme na Netflix. A injustiça está no fato de acusarem Black Clover de não ser nada original, quando na verdade o autor trouxe em outra ocasião uma coisa completamente diferente e totalmente fora dos padrões shonens, e aí a revista simplesmente não deu mais tempo para a história ser desenvolvida e cancelou ela tão cedo. Eu sei que o que move nas revistas, né, o que move o mundo é o dinheiro, as revistas não são diferentes, então os números de vendas precisam ser altos, isso é óbvio, afinal de contas, os caras não iam lançar uma revista se não quisessem lucros. Mas o fato é que também eles
não levaram em consideração que se Hungry Joker pudesse ter tido mais tempo, os números que ele alcançaria mais tarde poderiam superar esses números baixos do início. Então mostra que eles não queriam algo fora do padrão, algo que é mais complexo de ser trabalhado para poder conquistar e fisgar os leitores. Eles só estavam abertos para aquele clichêzão que é certeiro, que vai agradar todo mundo, o famoso feijão com arroz que não tem como dar errado. Por isso, inovar numa história parece ser uma característica que não é muito bem-vinda ali dentro dos editoriais, ou pelo menos não inovar tanto assim, sair tanto fora da curva. A gente tem mangás que trazem coisas diferentes, que quebram um pouco ali os clichês. Chainsaw Man é um exemplo que deu certo, mas é 1 em 1 milhão, tá? Só que geralmente as revistas não gostam muito de apostar ali nesse tipo de obra e elas preferem ficar com aquilo que é lucro certo, tá? Ainda que seja mais mediano. Acontece que, com o passar do tempo, mesmo tendo uma história clichê em mão, o autor conseguiu injetar características que fugiam disso, como a rivalidade saudável entre o Asta e o Yuno, onde o Yuno, por mais forte que ele seja ali, né, acima do Asta, ele não menospreza o amigo dele em momento nenhum, muito pelo contrário. Ele tá sempre incentivando o Asta, tá? E não só isso, ele valida a força e a capacidade do Asta sempre diante de amigos e de inimigos. E isso não é algo que a gente vê nos shonens. Pode parecer bobo pra você? Pode parecer bobo, mas isso a gente não tá acostumado a ver. E mais do que isso, ele acredita do fundo do coração dele nessa capacidade do Asta. Ele não tá falando aquilo só pra ser legal, ele acredita de verdade. O sensei bruto, desleixado e agressivo, né, que passou a ser amado ali pela comunidade toda e que eu amo também, é um outro exemplo de clichê que foi quebrado dentro de Black Clover, né, com a história de pano de fundo dele que tá sendo revelada, né, não foi totalmente ainda, mas tá vindo aí, né, os fragmentos. E apesar da gente ter que considerar as situações que o Yami passou, ele não deixa de ser um assassino fugitivo que matou seu próprio pai no passado, ainda que houvesse um grande motivo pra isso, tá? Como diriam aí os princípios da ética e da moral que eu tô estudando na faculdade, os fins não justificam os meios, tá? Se os meios estão errados, a sua escolha também transforma a sua atitude num grande erro. A gente tem também um outro exemplo da donzela em perigo, que sempre precisa ser resgatada ali pelo protagonista, tá? Que é outro clichê quebrado em Black Clover. A gente acabou de ver isso na volta de Boruto, gente. Ao invés de dar palco ali pra Sarada, pra ela poder, né, fazer alguma coisa e mostrar que ela tá tudo empoderada, na hora de mostrar ela fazendo alguma coisa, quem salva ela? O Boruto. Eu fiquei indignada. Vamos voltar pra Black Clover. A gente vê a Noelle, que indiretamente, subjetivamente, ele é o par romântico do Asta, ser forte o suficiente em diversos momentos pra não precisar dele pra escapar da morte, tá? Ou vencer uma batalha. Muito pelo contrário. Em mais de uma ocasião, o Asta ficou só observando ela porque sabia que ela não precisava dele. E ela nunca se apoiou nele pra enfrentar as lutas, como fez a Sakura. E agora eu vou tomar hate dos fãs, mas beleza. E apesar de ter precisado manter a maior parte dos clichês pra conseguir se manter na revista ali ao longo dos anos, senão Black Clover não teria ficado tanto tempo, tá? O fato do Tabata ir inserindo alguns elementos que quebrassem essas características mostra o quanto ele nunca esteve satisfeito em entregar uma história arroz com feijão só pra manter uma publicação. Ele foi encontrando de uma outra forma, um outro jeitinho ali de trazer diferenciações pro enredo pra poder fazer com que a obra dele tivesse mais profundidade, e ele conseguiu. A prova, o arco de Spade em diante, onde o mangá se torna muito mais sombrio, menos cômico, mais impactante e mais profundo. Ali a gente tem temas de filosofia, de sociologia, de psicologia, que agora eu fico lá na faculdade vendo as coisas e eu fico pensando, meu Deus, isso bate com Black Clover, isso bate com tal personagem. É uma loucura, gente, mas tem muita coisa ali nas entrelinhas, tá? Acontece que muita gente que começou a ler Black Clover acabou dropando da história justamente por ela ser mais do mesmo. E eles não deram chance pra poder descobrir como ela ia se desenvolver. E por isso não tiveram contato com um Black Clover mais maduro, mais robusto, tá? E com muito mais camadas. Então, são essas pessoas que destilam ódio aí na internet contra a obra, pessoas que não leram tudo, pessoas que não acompanharam a evolução e que emitem opiniões baseadas aí apenas em arcos iniciais. Isso mostra mais do que nunca que nem o público, nem os editoriais sabem o que querem. O público critica uma história por ser clichê, mas quando é lançado algo que não é, eles não consomem. A hipocrisia, né? A revista quer algo diferente, mas quando você dá algo diferente pra ela, você só consegue se manter no ar se você é clichê. Senão, não, tá? E aí, os autores
autores acabam ficando com as mãos atadas ali para poderem desenvolver livremente a história que eles têm em mente, porque afinal de contas eles dependem dessas revistas. Se as revistas dependem de vendas, e se o público que não quer forçar um pouco a sua cognição para consumirem algo um pouco mais robusto, não comprarem a história e preferirem ficar com o clichê, que eles tanto criticam, inclusive, não tem muito o que o autor fazer. Ele vai partir pro clichêzão mesmo, e foi o que o Tabata fez. No final das contas, se Black Clover é uma obra clichê, é justamente porque o grande público quer uma obra clichê, tá? Público esse que critica Black Clover por ele ser desse jeito. Tô puta. Nem sabia que eu ia ficar tão puta na hora de gravar, na hora que eu decidi fazer esse tema, mas é assim. A prova de que os leitores não querem algo mais complexo e mais elaborado, lá mais fora dos padrões, ali é o fato do Hungry Joker ter sido cancelado cedo, que o público não consumia, mas Black Clover foi aceito e ficou aí anos e anos sendo publicado na Shonen Jump, o clichê. No final das contas é a hipocrisia do próprio público que consome coisas clichês que acaba fazendo com que Black Clover fosse injustiçado, porque apesar disso, o autor adicionou uma série de críticas sociais pertinentes na história. Adicionou ali questionamentos plausíveis sobre ética, moral, justiça, injustiça, esforço, meritocracia, sociedade, poder, política, empoderamento feminino, tá? Entre várias outras coisas dentro de Black Clover, que é muito mais do que um shonen de lutinha, mais do mesmo. É uma história que reflete muito bem a vida real, traz assuntos pertinentes de uma forma mais leve, mas para serem debatidos, só que acabam ficando ali encobertos por esse discurso de que o mangá é arroz com feijão ali por pessoas que são incapazes de olharem além disso. Aqueles que reclamam do clichê são os mesmos que não consomem o que não é clichê, porque estão acomodados demais para saírem das suas zonas de conforto e fazerem isso. E enquanto isso persistir, as revistas vão continuar dando preferência para os clichês, porque no final das contas é o que vende, é o que gera lucro, e as coisas diferentes e mais elaboradas vão continuar sendo canceladas. E às vezes até os clichês, né, vão sofrer com isso, como aconteceu com Black Clover. Por isso, Black Clover é uma das obras mais injustiçadas que eu já vi. Bom, gente, é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.